Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel Ferreira e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a renovação que houve na SL 329. Eu faz mais ou menos uns 4 a 5 meses que eu estou pedalando com a 329, certo? Essa bike que ela já está batendo os 2.000 km comigo. Eu fui fazer as somas e tudo mais porque tem alguns pedais que foi salvo com o nome da minha bike anterior e a hora que eu juntei tudo deu um pouquinho mais de 2.000 km, mas vamos arredondar para 2.000. Nesses 2.000 km, o que eu pude aprender com essa bike aqui? Eu pude aprender a gostar de SRAM, certo? Eu tinha um certo preconceito bobo que muita gente tem por ouvir falar de SRAMs antigos que não era legal, principalmente na questão de freio e tal. Mas os grupos da SRAM sempre ouvi falar muito bem deles, né? E eu também, nesse intervalo de tempo aí, eu aprendi que SX é excelente, entendeu? Eu que não sei, eu acho que instalar SX, que eu já ou os outros que eu montei que eu não tive sorte. E, cara, eu aprendi a gostar do Mescal. Vocês lembram que quando essa bike chegou, eu detestei esses pneus, porque eu achava esses pneus que eles escapavam demais, que era um pneu que eu não gostava dele. E eu acho que depois desses 2.000 quilômetros, ele já gastou aquela parte inicial da borracha dele. E o grip desse pneu, hoje em dia, eu confio demais nele, eu gosto demais dele, certo? Eu até cheguei a cogitar no início, quando eu comecei a usar, falei, nossa, isso prova pra mim que o pneu ideal pra minha região seria 2 bars numa bike dessa. E não, é 2 mescal mesmo, é o que funciona muito bem aqui pra gente. A geometria dessa bike é uma geometria, digamos, receita que deu certo, certo? É uma bike que tem 71 de caixa de direção, uma bike que tem 445 de traseira, então é uma bike que as outras vão falar assim, é meio longa a traseira. É porque ela precisa de acomodar um câmbio no centro, se caso seja necessário, porque essa versão de bike, ela vem de fábrica com um X12 ou com um 2X11, certo? Então você tem que ter opção, você não pode fechar todas as bikes da fábrica com traseira super curta, uma geometria específica ali e tal, e aí você limitar para as outras regiões, porque tem região que funciona melhor com duas coroas. Aqui na região nossa de Tuverava, pegando pro lado de Buritizal, duas coroas sobressai, porque você tem o estradão, que você precisa do final de uma coroa grande, e você tem serra para subir, que você precisa da coroinha ali, sim, entendeu? Ah, Daniel, mas daria para fazer isso com um 12, com um range maior tal? Sim, dá certo, sim, também, concordo plenamente, mas ainda o 211 é a relação favoritinha. 211, 210, né? Funciona melhor aqui pra gente. Eu faço aqui o pedal de estradão. Muita gente fala assim, eu não sabia no começo, eu achava que era uma trilha, não, é estradão mesmo, porque a gente anda em estradas que passa cá e carregadores de cana, né? Mas na nossa região, a gente tem muita diversidade de solo, certo? É uma região que você pega desde pedra solta, raízes, você tem... Eu falo que se cortasse a estrada por um quinto, viraria uma prova aqui de XCO fantástica, porque você tem de tudo aqui, você varia muitos tipos de terreno, né? E a gente tem descidas cascudas, subidas bem cascudas também. Então você consegue fazer um pedal de 50 km aqui na região com 1.000 de altimetria, certo? O que é um negócio confortável porque não é numa pancada só. Sim, tem serras aqui que é numa pancada só você conseguir toda essa elevação, mas eu corro delas, então normalmente é em prestações. Então você tem um pedal inteiro oscilando entre descidas e subidas, o que eu acho mais legal ainda, que normalmente a gente chega muito melhor do pedal. E com essa bike, fazendo esse tipo de pedal, já há mais de 4 meses com ela, mais de 2.000 km com ela, e sem poder mexer em nenhum parafuso nela, confesso que a única coisa que eu mudei nela foi as luvas, que eu coloquei minhas Easy Grip nela, aquelas Extra Chunk, né, assim que chama, Chunk. E eu até vou voltar ao original, por quê? Porque como a gente está no inverno aqui e está usando luvas fechadas, essa manopla, como ela é muito grossona, fica meio boba na mão, sabe? Ela funciona muito legal quando você está com luva de dedo de fora, né? Então, assim, eu acho que aquela Brave que vem na 929, na 529, que é uma Brave muito parecida com a Easy Grip, mas que era um pouquinho mais fina, seria a minha manoplinha favorita. E eu tô falando de mais de uma manopla, né? De resto, bike eu não fiz nada nela. Quando eu falo nada, sinceramente eu nunca remendei um pneu dessa bike. A única coisa que eu faço é jogar na água de vez em quando e repor o lubrificante de corrente dela, certo? Eu abri já algumas vezes para fazer conferências, porque uma por curiosidade mesmo e outras porque eu sou muito manicado com alguns ruídos. Então, assim, eu ouvi uma vez um ruído diferente na roda, eu abri para poder olhar, a roda estava zerada, só que eu senti que faltou um pouquinho de lubrificação, então eu repus um pouquinho de graxa. Recentemente também eu tive um barulhinho relacionado ao central da bike. Eu quis já fazer uma manutenção para ver como é que estava. Estava tudo limpo, perfeito. E aí eu percebi que o barulho estava na questão de gancheira, entendeu? A gancheira
a graxeira não, blocagem estava trabalhando meio solta. Que apertei e tal, acabou o problema. Uma coisa tão simples, mas que me incomodou aqueles estalinhos. Ah, não, teve uma manutenção que é essa, realmente a gente tem que ficar de olho, porque ela entrou sujeira na caixa de direção dela, e como ela é toda rolamentada e é uma caixa integrada, né, entrou sujeira por baixo do rolamento e começou a dar um estalinho chato na hora que eu pedalava. Foi até por isso que eu abri o central dela, achando que era central. E aí eu fui ver que era o quê? Sujeira atrás do rolamento. Só limpei e montei de novo e acabou o problema. Então é uma bike que não me tomou até hoje nenhum real. Eu falo muito de colocar o tubeless nela, mas você imagina, mais de 2.000 km rodando com ela e até hoje não furou o pneu. Lógico, fica muito mais confortável, a bike fica com rolagem mais gostosa utilizando o tubeless, mas ela tá tão bem que até isso ainda não fiz. Em breve vou fazer, eu tenho tudo aqui para poder fazer, eu vou fazer sim, certo? Mas então, o que você está querendo falar então da 929, da 329, quem dera, 929? Mudaram a geometria dela, lançaram agora a New, né, a nova, renovada geometria dela, com uma pintura também muito bonita, aquela pintura prata. E o que modificou nela? Abrir um pouco o ângulo de direção, certo? O que vai deixar ainda a bike mais estável em descidas, certo? Então você vai ter mais controle ainda, você já vai ter uma bike mais legal ainda para um tipo de pedal igual o meu aqui da região, que varia muito, você tem essas descidas intensas, não é só retão, né? Então ainda melhoraram um pouquinho mais. Até esse ângulo de direção, já usei aqui na região uma bike que é do meu irmão, que ela tem esse ângulo que é o de 70, eu achei muito legal. E fizeram algo que isso sim é muito bacana, que é o que? Abaixaram um pouquinho mais o bip drop. Então aumentaram ainda mais a estabilidade da bike. Tanto para subida quanto para descida. Porque quando você abaixa o CG da bike, né, o centro de gravidade dela, você ganha em tudo, certo? Traseira teve que manter, como eu já disse, é uma bike que ela vem com os dois tipos de câmbio, né? Tanto de uma quanto duas coroas. Então, se você diminuir muito a traseira, você limita ela a usar somente uma coroa. Aí você não pode mais usar duas, porque senão vai ficar a roda pegando no câmbio e aquela questão de terra e tudo mais. Então, faz-se jus o ditado que eu aprendi nessa semana, que nada é tão bom que não possa ser melhorado, né? Então, melhoraram ainda mais. Essa é uma bike que hoje, na versão de 12 velocidades, né, SX, ela está custando na faixa aí de 5.900 alguma coisa, ela não chega nem a 6 mil reais. A Soul tem vários, né, modelos de bike. Então você tem a 129, que é uma bike relativamente uma entrada superior, não é uma bike de entrada como a gente vê em outras marcas aí, entendeu? Já são bikes um pouco superiores às outras, certo? E você tem depois a 329, que é uma intermediária fantástica. Então assim, eu que sou um cara que pedalo pouco, eu pedalo em torno de 500 km mês a 600 km mês. E gosto, sou muito crítico com bike, essa é a bike que atende 100% a minha região. Mais do que isso daqui, para mim, seria perfumaria. Eu gostaria de ter por vaidade, mas falar que necessidade não, entendeu? E aí depois você tem ainda a 529, que é uma bike fantástica, e tem a 929, que já é uma bike que, normalmente pela configuração que ela vem, já é nível competição, coisa fina mesmo, entendeu? 529 929 tem a mesma geometria com diferença de materiais na sua construção, né? As duas têm ângulos mais abertos de direção, tem a traseira super curta, já são bikes voltadas para ser utilizada, né, com uma coroa, apesar que tem a 529 também com duas coroas, mas é câmbio direct mount, né, que vai direto no quadro ali, porque se for a abraçadeira já não daria certo de utilizar, de tão curtinha que é a traseira dela. Então, em resumo, gosto demais da 329, recomendo para todo mundo. Quem me pergunta, você já percebe a empolgação que eu fico quando eu vou falar dessa bike aqui numa trilha e tal, porque eu curto. E tem amigos meus que às vezes pegam na trilha para dar um rolezinho, experimentar, e também tem essa paixão, a primeira pedalada com ela, porque é uma bike muito gostosa. Aprendi a gostar de um guidão mais largo usando essa bike, entendeu? Então hoje, tipo, eu não tenho vontade de voltar a pedalar com o meu 720. Eu gosto demais desse 760. Gosto dos componentes da Brave. Eu acho muito legal o canote dela ser microajustável, entendeu? O acabamento em si, a robustez das peças e não ser pesado por ser robusto, né? O freio SRAM Level, que é o freio que vem equipado nessa bike aqui, de longe, é um dos melhores freios que eu já testei, certo? Eu comparo ele a... Acho que assim, porque tem muita gente que tem como XT e tal, um freio de alto nível. O melhor freio que eu já tive Shimano foi o 506, né, da linha Shimano. Por questão dele funcionando, certo? Ele funcionando é um freio muito bom. E eu equiparo esse freio ao 506, entendeu? E vocês sabem que já tive outros freios muito mais caros do que esse. Então eu gosto muito, certo? O grupo SX eu recomendo demais.
né, em mais de 2.000 km, em mais de 4 meses pedalando com essa bike, nunca fiz um ajuste nele. Para ser bem honesto, eu só tive que fazer um ajuste de gancheira, certo? Por conta de uma engastalhada que deu em capim, certo? No câmbio, deu uma puxadinha, eu senti que ficou meio que raspando algumas marchas, então eu fiz um ajuste de gancheira. Fora isso, eu nunca precisei fazer nada. Lembrando sempre de estar mantendo bem lubrificado, de estar medindo corrente para não passar do ponto de desgaste, entendeu? E eu já comentei sobre isso, sobre o SX, que é um grupo que gosta de trabalhar limpo, né? Não só o SX, hoje em dia os grupos de 12 velocidades, todos, como é muito pequeno o espaço, a maioria deles querem trabalhar só limpo, porque qualquer sujeirinha pode modificar essa precisão de trocas, né? Então vocês entendem que um cassete de 10, 11, 12, ele é o mesmo cassete, só foi mais dividido. Então, para ter essa precisão das trocas, a gente precisa de manter muito bem lubrificado, muito bem ajustado e limpo, né? Então tá aí a 329 com essa nova versão, que é a versão New, né? Com essa nova geometria melhorada, mas também manteve-se, não foi nada exagerado, não saiu muito fora do padrão. Por quê? Porque você tem, né, uma bike que realmente ela é um coringa para qualquer tipo de região e tá aqui, que é a SL329. Muita gente pergunta para mim assim, Daniel, qual versão que eu compro? Meu, qualquer versão que couber no teu bolso, ela vai te dar depois opção de você fazer upgrades. Às vezes você pega, igual teve um amigo meu que comprou uma versão mais simples e hoje já está top de linha porque ele fez vários upgrades. Grande abraço a todos, valeu, fui!